Irmãos, boa noite para todos. Que a graça do nosso Deus seja com cada um de nós nesta noite. Nós vamos fazer a leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 16. Esses três versículos, vamos então fazer a leitura. Os irmãos acompanhem atentamente nas suas Bíblias a leitura da palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra lida. Ó Deus, e pedimos que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações, porque nós cremos que a tua palavra é inspirada por ti e é útil para o ensino, para a correção, para a exortação e para a educação na justiça. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações abertos para ouvirmos e sermos edificados pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Inicialmente, algumas informações que são repetidas, mas apenas para nós relembrarmos algumas questões a respeito desta carta de Paulo a Timóteo. Antes de tudo, é bom nós pensarmos a respeito do que é a casa de Deus. O que significa a casa de Deus? Certamente essa expressão, a casa de Deus, tem não apenas um sentido, mas existe um sentido mais específico, um sentido mais abrangente. Podemos entender a casa de Deus como sendo o edifício no qual o povo de Deus se reúne. E o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta por volta do ano 64 depois de Cristo, escreveu essa carta com o objetivo de instruir Timóteo, seu filho na fé, que havia sido deixado na igreja de Éfeso, a fim de trabalhar com a igreja de Éfeso, a casa de Deus. E o apóstolo Paulo incumbe o jovem Timóteo de cuidar daquela igreja, especificamente porque havia um grande problema no meio daquela igreja, que era o ensino de heresias, o ensino de falsos ensinos, por parte de alguns que se levantavam dentro da própria igreja, possivelmente até mesmo líderes da igreja de Éfeso, que estavam se colocando como falsos mestres, trazendo falsos ensinos que estavam gerando até mesmo discussões no meio da igreja, ensinos que estavam gerando prejuízos para a igreja. E Paulo incumbe Timóteo da tarefa de opor-se aos falsos mestres. A tarefa de opor-se àqueles que estavam se levantando com falsos ensinos no meio da igreja. O texto que nós lemos nesta noite situa-se na parte da carta em que Paulo faz algumas orientações em relação à vida da igreja, quanto à oração, quanto aos oficiais, quanto à forma de se escolher os oficiais da igreja, como proceder em relação a estes assuntos na igreja. Nós vimos que do capítulo 1 ao capítulo 3 desta carta, Paulo diz que os falsos ensinos não devem ter lugar na igreja.
por várias razões que já foram colocadas. Uma delas, porque elas deturpam, os falsos ensinam deturpam o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo ensina nesses primeiros 3 capítulos que a igreja deve orar por todos os homens, inclusive pelas autoridades. O apóstolo Paulo ensina nesses capítulos que os homens devem apresentar-se para orar diante de Deus com o seu coração livre, com as suas mãos limpas, com as suas mãos incontaminadas pela ira, sem animosidade. E Paulo ensina que as mulheres devem apresentar-se para orar diante de Deus, na casa de Deus, com vestes decentes, e que os verdadeiros adornos de uma mulher são as suas obras piedosas. Na casa de Deus, os homens e as mulheres devem apresentar-se para orar de forma agradável a Deus. Nós vimos que o apóstolo Paulo ensina que a mulher não deve exercer na igreja a autoridade que Deus confiou ao homem. Mas nós vimos também que nem todos os homens são aptos para exercer a liderança na igreja. E que são aptos para exercer a liderança na igreja aqueles que são irrepreensíveis. Tendo isso em mente, fazendo essa recapitulação do que Paulo ensina nesses 3 primeiros capítulos, nós vemos que Paulo diz a Timóteo do seu desejo de ir vê-lo. Nós vimos aqui no versículo 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso. Paulo havia ido rumo à Macedônia. E ele desejava ver Timóteo. E ele escreve então dizendo, eu espero ir ver-te em breve. E mesmo que Paulo viesse a demorar a encontrar-se com Timóteo em Éfeso, nós vemos então que ele adianta alguns assuntos, ainda que ele não esteja presente com Timóteo. Então ele diz, no versículo 15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E aqui, meus queridos, é importante nós entendermos essa expressão que Paulo se utiliza a respeito da casa de Deus. A casa de Deus, essa expressão sugere uma família. Essa expressão casa de Deus sugere uma família. A casa de Deus é o lugar onde se encontra a família de Deus. A casa de Deus é onde se encontram os filhos de Deus para prestar serviços a Deus. Então, essa expressão, a casa de Deus, é uma expressão que dá a entender uma família. E é exatamente isso. O povo de Deus é a família de Deus. A casa de Deus é o lugar onde os filhos de Deus se encontram para servir a Deus. Se encontram para prestar o serviço a Deus. E não tenhamos dúvidas de que o serviço a Deus não deve ser prestado de acordo com aquilo que nós achamos que deve ser. Mas o serviço a Deus é prestado de acordo com aquilo que Deus quer. A forma como Ele mesmo estabelece que deve ser prestado. O serviço a Deus deve ser prestado de acordo com a vontade de Deus. Por isso, Paulo diz, eu escrevo para você, mesmo querendo estar com você, mas talvez eu venha tardar, mas eu quero que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E Paulo, então, descreve o que é a casa de Deus, e a definição que Paulo faz, justifica a forma como ele orientou Timóteo a como proceder na casa de Deus. E nós podemos aqui fazer uma afirmação que é verdadeira, no sentido de que o procedimento na casa de Deus é equivalente ao que nós entendemos ser a casa de Deus. Se nós entendemos que a casa de Deus
é o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para prestar serviço a Deus. Então nós vamos entender que o nosso procedimento na casa de Deus deve ser de acordo com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que Deus quer. Então nós precisamos entender o que é a casa de Deus. E entendendo, de fato, o que é a casa de Deus, nós procedermos de acordo com aquilo que Deus quer. E vendo essas questões, nós podemos refletir nesse texto sobre algumas definições que descrevem o que é a casa de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, descreve o que é a casa de Deus, exatamente para justificar aquilo que ele disse a Timóteo sobre como proceder na casa de Deus. Para que Timóteo entenda a importância de saber como proceder na casa de Deus, Paulo explica o que é a casa de Deus. E aqui ele começa então dizendo, primeiro, que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Vejam aí, no versículo 15, né? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo define a casa de Deus como sendo a igreja do Deus vivo. E aqui nós temos então, nessa definição de Paulo, quando ele diz que a igreja é a casa do Deus vivo, um intercâmbio entre a definição da igreja como sendo um local e a definição de igreja como sendo as pessoas que estão naquele local. Igreja não é só um local, mas igreja se define dizendo que são as pessoas que se reúnem naquele local. Então aí se define o que é a igreja. E pensando na igreja de Éfeso, Paulo diz que ela é a igreja que pertence ao Deus vivo. E aqui nós podemos então entender que Paulo está definindo a igreja como o local que é parte do corpo de Cristo, é parte da família de Deus. Cada igreja local está conectada ao cabeça da igreja. Cada uma é parte da família que tem um único e mesmo Pai. A igreja, ela pertence ao Deus vivo. A casa de Deus é a comunidade submissa ao Deus vivo. A casa de Deus é a comunidade comprada pelo preço que foi pago por Cristo. Por isso ela pertence ao Deus vivo. A igreja pertence ao verdadeiro Deus. A igreja pertence ao Deus Criador. E não aos deuses criados pela imaginação do homem. A igreja pertence ao Deus vivo, segundo o apóstolo Paulo. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Quando nós olhamos o salmista falando a respeito dos falsos deuses, ele diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm ouvidos, mas não ouvem, e dessa forma se tornam todos aqueles que os servem. Mas certamente, quando a Bíblia fala a respeito do Deus que nós servimos, a Bíblia descreve esse Deus, um Deus que age, um Deus que existe eternamente, um Deus que atua na história, um Deus que trabalha no decorrer dos tempos, um Deus que criou todas as coisas. E é a este Deus que a igreja pertence, ao Deus vivo. Quando nós olhamos lá em Atos, capítulo 17, Paulo, em Atenas, quando ele visitava aquela cidade extremamente idólatra, e ele encontra no meio daquela cidade vários altares, e existia um altar
que estava escrito ao Deus desconhecido. E a partir daquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido, Paulo define para os moradores de Atenas quem é o Deus verdadeiro. O Deus que para eles era desconhecido, mas que é o Deus verdadeiro. E Paulo descreve esse Deus da seguinte forma. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É um Deus soberano. É um Deus que não é servido por homens, mas é um Deus que abençoa toda a sua criação. É Ele a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Meus queridos, o apóstolo Paulo define a casa de Deus como sendo a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja que pertence a este Deus vivo, soberano, criador, sustentador de todas as coisas. E, diante disso, ter consciência de que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, deve conduzir as nossas vidas a algumas atitudes. Se nós temos consciência de que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, nós devemos proceder de acordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu, para que seja feito, ou para aquilo que não deve ser feito, a forma como deve ser feito, como se deve proceder. A igreja pertence ao Deus vivo que nos diz como devemos servi-lo. Mas também, tendo consciência de que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, devemos também ter consciência de que Deus está presente. Os nossos serviços na casa de Deus acontecem diante deste Deus. Nós estamos aqui nesta noite servindo a um Deus vivo. Nós não estamos aqui servindo uns aos outros. Nós não estamos aqui servindo um Deus imaginário. Nós não estamos aqui servindo um Deus fictício. Mas se nós temos consciência de que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, nós nos colocamos na casa de Deus como servos de Deus, adorando um Deus que está presente. Um Deus que faz parte das nossas vidas. Um Deus que dirige as nossas vidas, um Deus que sustenta nossas vidas. Um Deus pessoal. Se nós temos consciência de que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, devemos entender que o culto que prestamos a este Deus deve ser um culto teocêntrico, um culto direcionado a Ele, um culto voltado somente a Ele, totalmente dirigido a Ele, para a glória dEle. Ele deve ser adorado. Quando nós nos colocamos diante de Deus para adorá-lo, devemos adorá-lo como um Deus verdadeiro, presente, vivo. E devemos ter alegria, prazer, no fato de que temos um Deus vivo que nos instrui sobre como proceder para a glória dele. Então, o que nós podemos entender até aqui é que Paulo define o que é a casa de Deus. E essa definição que Paulo faz, dizendo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, nos direciona sobre como proceder na casa de Deus. Estamos diante de um Deus vivo. Portanto, devemos proceder de maneira que o seu nome seja honrado, glorificado, exaltado, de forma que o seu nome seja reconhecido, não apenas aqui, mas por onde quer que a igreja esteja presente. Nós podemos caminhar um pouco mais no texto e ver que Paulo faz uma outra definição que descreve o que é
a casa de Deus. Paulo descreve a casa de Deus como sendo coluna e baluarte da verdade. Vejam aí, ainda no versículo 15, que ele diz que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo se dirige à igreja local, à igreja de Éfeso, a congregação dos servos de Deus, e Paulo a define como coluna, como baluarte. Aqui ele não está dizendo que a igreja de Éfeso é a coluna da verdade, mas a igreja de Éfeso, com todas as outras igrejas que servem a Deus, são coluna, são igrejas que servem como sustentáculo da verdade. Então, a coluna é aquilo que sustenta, baluarte é aquilo que protege, e cada comunidade local cumpre o papel de coluna, de baluarte, de sustentáculo da verdade. E aqui então nos vem à mente mais uma vez o que estava acontecendo na igreja de Éfeso, o ataque dos falsos mestres, os falsos ensinos sendo pregados no meio da igreja. E aí a importância dessa definição que Paulo faz a respeito da casa de Deus, como sendo coluna e baluarte da verdade, aquela que sustenta a verdade, aquela que protege a verdade, aquela que defende a verdade, o verdadeiro evangelho. No primeiro capítulo desta carta, o apóstolo Paulo diz que os falsos mestres estavam preocupados com fábulas e com genealogias sem fim. Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles não estavam preocupados em preservar a verdade do evangelho. Eles estavam preocupados sim com as fábulas, com as genealogias sem fim, discussões que não levavam a lugar nenhum. A igreja, portanto, ela é responsável em manter a verdade, em comprometer-se com a verdade, em rejeitar os que deturpam a verdade. É assim que Paulo define a casa de Deus. A casa de Deus é coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus não é simplesmente um edifício onde pessoas se reúnem para talvez buscarem interesses próprios, mas a casa de Deus é a reunião daqueles que amam a Deus e que estão preparados, estão dispostos a serem coluna da verdade, a sustentar a verdade, comprometer-se com a verdade da palavra de Deus. Estão dispostos a não negociar os princípios da palavra de Deus, custe o que custar. Nós vemos na epístola de Judas, no capítulo 1, versículo 3, esse texto diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui nessa carta de Judas nós temos exatamente esta exortação que casa com essa definição do apóstolo Paulo, que diz que a igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Judas está dizendo para os crentes a quem ele escreve que eles deveriam batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Eles deveriam batalhar de forma empenhada. Eles não deveriam dormir na batalha, mas eles deveriam ser diligentes no propósito de defender a verdade. Às vezes o que nós constatamos é que, em alguns sentidos, a igreja, ao invés de defender a verdade, ela está se conformando às mentiras que o mundo tem pregado. Às vezes nós, como servos de Deus, que deveríamos sustentar os princípios absolutos da palavra de Deus, que deveríamos
sustentar as verdades da palavra de Deus, acabamos nos deixando levar pela vã filosofia do mundo, nos deixamos levar pela forma como o mundo vê as coisas, como o mundo crê na existência das coisas, nos deixamos levar pelas teorias que rejeitam a Deus. Quando Paulo diz que a igreja, a casa de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos agir no nosso dia a dia tendo isso em mente. Porque ter consciência de que a casa de Deus é coluna e baluarte da verdade deve produzir em nós as atitudes, primeiro, de não adotarmos posturas antibíblicas, por causa que é assim que todo mundo faz. Às vezes nós justificamos algumas posturas que nós tomamos, justificamos alguns pensamentos, algumas convicções que nós acabamos adotando, mesmo sabendo que elas são antibíblicas, mas a nossa justificativa é assim: não, mas todo mundo está pensando assim, todo mundo está fazendo assim, todo mundo está caminhando nesta direção. Meus queridos, mas se nós temos consciência de que a casa de Deus é coluna e baluarte da verdade, isso vai gerar em nós a postura de não adotarmos posturas antibíblicas, independente de qualquer coisa. Ainda que todos estejam caminhando em outra direção, a casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, ela se mantém firme nos princípios da palavra de Deus. Mas também, se nós temos consciência de que a casa de Deus é coluna e baluarte da verdade, nós não negociamos os valores essenciais do Evangelho. Nós não negociamos os valores essenciais da palavra de Deus, até mesmo em relação à forma como nós nos portamos na casa de Deus. É muito comum quando nós queremos justificar algumas posturas que queremos ter na casa de Deus, e usamos a mesma justificativa: não, mas é porque eu vi em algum lugar, outras igrejas estão agindo dessa forma, e nós justificamos não baseados na verdade, mas nós justificamos baseados, muitas vezes, naquilo que nós estamos vendo fazer. A forma como proceder na casa de Deus deve ser delimitado, deve ser especificado pela verdade do Evangelho. E se nós temos consciência de que a casa de Deus é coluna e baluarte da verdade, nós devemos ter sede em conhecer a verdade, cada vez mais. Ora, se, como casa de Deus, somos coluna e baluarte da verdade, como que nós vamos sustentar algo que nós não conhecemos? Como que nós vamos batalhar em prol de algo que nós não conhecemos? Como que nós vamos defender algo que nós não conhecemos? Sendo a casa de Deus coluna e baluarte da verdade, aqueles que compõem a casa de Deus precisam conhecer a verdade, precisam alimentar-se da verdade, precisam inteirar-se da verdade, do Evangelho, lendo a palavra de Deus, alimentando-se da palavra de Deus, porque a igreja, a casa de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Eu posso dizer que se aqueles que compõem a igreja não estão dispostos a defender a verdade, não são as pessoas no mundo que farão isso. Então, a casa de Deus é coluna e baluarte da verdade. E aí Paulo, então, nos dá uma última definição a respeito do que é a casa de Deus. Nós vimos que ele define a casa de Deus como sendo a igreja do Deus vivo. De maneira que, como igreja, nós servimos um Deus que atua, um Deus criador, um Deus soberano, o Senhor. Mas ele define a igreja também como sendo coluna
e baluarte da verdade. Mas nós vemos aqui agora no versículo 16, que Paulo define a casa de Deus como sendo a casa de Deus submissa a Cristo Jesus. No versículo 16, o apóstolo Paulo retrata aqui a parte de um cântico que talvez fosse usado na igreja primitiva para adorar a Deus. Certamente era aqui a parte de um cântico que fazia, que compunha os momentos de louvor, de adoração a Deus na igreja primitiva. E esse cântico, aqui no versículo 16, exalta a pessoa de Cristo, retrata a pessoa de Cristo a quem a igreja está submissa. Vejam aí, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O apóstolo Paulo começa esse versículo dizendo: grande é o mistério da piedade. Esse cântico, então, retrata os eventos da vida de Cristo, que se resumem na sua humilhação e na sua exaltação. Os eventos que compõem a vida de Cristo, que estão sendo cantados nesse trecho que Paulo descreve, falam da humilhação e da exaltação de Cristo. Ele começa dizendo que, evidentemente, em outras palavras, inequivocamente, sem nenhuma dúvida, grande é o mistério da piedade. Aqui o apóstolo Paulo diz, se utiliza da palavra mistério, e em outros trechos das suas cartas, ele usa essa mesma palavra, falando sobre o mistério do Evangelho, os mistérios de Cristo. E quando ele se usa dessa expressão, dizendo que grande é o mistério da piedade, a ideia é que, durante todo o Antigo Testamento, a verdade a respeito de Cristo ainda não estava completamente revelada. Cristo já havia sido anunciado no decorrer do Antigo Testamento, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isaías capítulo 53 fala a respeito do servo sofredor. E de maneira que durante o Antigo Testamento, Cristo estava sendo anunciado, mas durante esse período, a vinda de Cristo não estava plenamente revelada, de maneira que constituía-se ainda um mistério. E aí Paulo agora trata a respeito das etapas da vida de Cristo como sendo esse mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado na pessoa de Cristo. E ele diz que este é um grande mistério, o mistério da piedade. A piedade que pode ser definida como o procedimento de temor, de obediência a Deus, procedimento em confiança, procedimento em fé. Só um exemplo dentro da própria carta de Paulo a Timóteo, quando ele, falando a respeito do adorno das mulheres, e ele diz que não são aquelas coisas externas que compõem o verdadeiro adorno, o verdadeiro enfeite da mulher, mas as suas obras piedosas. Paulo fala dos oficiais da igreja que devem ser irrepreensíveis, vivendo certamente uma vida de piedade. Portanto, piedade retrata a vida de temor a Deus, retrata a vida de obediência a Deus, retrata a vida de compromisso com Deus. E Paulo está dizendo que grande é o mistério da piedade. Sem dúvida, os servos de Deus podem proceder de acordo com a vontade de Deus em piedade, estando os servos de Deus submissos a quem? A Cristo.
Quando a igreja, que é a casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade, quando essa casa de Deus, sendo submissa a Cristo, ela cumpre o seu papel de obediência, de piedade, de uma vida de temor a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Cristo é a razão maior, Ele é a motivação para que a igreja obedeça a Deus, para que viva piedosamente, para que viva uma vida de submissão a Cristo. Cristo é a razão maior para nos colocarmos adequadamente diante dEle, por exemplo, para orar. Cristo é a razão maior para que os presbíteros e diáconos sejam irrepreensíveis e governem a igreja, conduzam o rebanho de Deus em direção a uma vida de obediência a Cristo. Então Paulo descreve quem é Cristo, aquele a quem a igreja está submissa, o qual é a razão para uma vida de piedade. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo diz, aquele que foi manifestado na carne. Certamente o apóstolo Paulo aqui faz referência à encarnação de Cristo, dando a ideia de que Cristo, ele vive desde a eternidade, mas que houve um tempo na história em que ele se tornou carne, como é expresso pelo apóstolo João, o evangelista João, que o verbo se fez carne, habitou entre nós. E agora Paulo está dizendo, aquele que foi manifestado na carne. Ele diz, foi justificado em espírito. Essa expressão, justificado em espírito, ela se refere à ressurreição de Cristo. Quando Cristo, obtendo em seu ministério a aprovação de Deus, e depois da sua morte, da sua ressurreição, fica totalmente comprovado de que Cristo foi justo, de que Cristo, como diz o autor aos Hebreus, sofreu tudo que nós sofremos, porém, sem pecado. Agora, justificado em espírito, uma expressão que se refere à ressurreição de Cristo, que comprova, que ratifica, que prova a sua justiça, que prova a sua retidão, que prova a sua perfeição, tendo ele vencido a morte. E Paulo ainda diz, ele foi contemplado por anjos, uma expressão que se refere certamente à ascensão de Cristo, quando depois da sua ressurreição ele foi recebido no trono de Deus, no trono do Pai, contemplado por anjos, glorificado nos céus. Ele foi pregado entre os gentios, certamente uma referência à proclamação do Evangelho na igreja primitiva. Pregado não apenas aos judeus, mas agora pregado aos gentios, pregado ao mundo. Ele foi crido no mundo, reconhecido entre as nações. E Cristo, segundo o apóstolo Paulo, foi recebido na glória. Depois da sua encarnação, o seu ministério terreno, a sua morte, o seu sofrimento. Agora ele é recebido na glória. Ele é exaltado por Deus, de onde aguardamos o seu retorno. Esse é o Cristo a quem a igreja está submissa. A casa de Deus é submissa a este Jesus. A igreja, a casa de Deus, existe por causa de Cristo. A razão da sua existência é Cristo. Toda a sua vida, todo o seu procedimento, todo o seu serviço no mundo é para glorificar a Cristo. Se não for, então ela não está cumprindo o seu propósito. Interessante lembrarmos do que Paulo diz, que ele escreve para Timóteo, para que ele esteja ciente de como proceder na casa de Deus. E o nosso procedimento na casa de Deus faz sentido quando nós entendemos que nós somos submissos a Cristo e que nós procedemos na casa de Deus segundo a vontade dEle.
Porque ele quem foi que deu a sua vida, ele se humilhou e depois foi exaltado por Deus. E agora, como igreja, nós somos submissos a Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, expressando essa mesma verdade, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele se manifestou na carne, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meus queridos, a casa de Deus, ela é submissa a Cristo. Se a igreja, a casa de Deus, não reconhece que Cristo é o seu cabeça, não reconhece que Cristo é o Senhor, não reconhece que somos submissos a Ele, então, essa igreja deixa de ser igreja no aspecto em que Paulo a define. Certamente ela passa a ser simplesmente uma reunião de pessoas. Mas a igreja, no aspecto como é definido pelo apóstolo Paulo, ela é submissa a Cristo. Ela tem consciência de que o propósito da sua existência é a glória de Cristo. O propósito da sua existência é fazer a vontade de Cristo. Então, quando nós temos consciência de que a casa de Deus é submissa a Cristo, nós então vamos viver uma vida de piedade, de temor, de obediência, em amor a Cristo e não por mero legalismo. Ou seja, vamos fazer o que tem que fazer porque amamos a Cristo. E não simplesmente para obedecer algumas leis, para obedecer algumas normas. Mas nós vamos fazer o que temos que fazer e viver como se deve viver por amor a Cristo. Sendo submissos a Cristo, a forma piedosa de viver deve ter como objetivo honrar a Cristo e fazer o seu nome conhecido. E aqui então nós podemos concluir esta reflexão, lembrando que a partir desse texto nós estamos vendo que Paulo faz algumas definições que descrevem a casa de Deus. E tendo em mente essas definições que Paulo faz a respeito da casa de Deus, sabendo o que é a casa de Deus, então nós vamos entender como proceder na casa de Deus. Então nós vamos entender que a forma como Deus espera que procedamos na casa de Deus faz sentido, porque nós entendemos o que é a casa de Deus. Nós vimos que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Ela, primeiro, não pertence a nós, ela não pertence a deuses falsos, mas a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Nós vimos que o apóstolo Paulo define a casa de Deus como sendo coluna e baluarte da verdade, comprometida com aquilo que é o evangelho, comprometida com aquilo que comprometido com a palavra de Deus, e não com ideologias humanas, pensamentos humanos, mas comprometida com aquilo que Deus revela na sua palavra. E nós vimos que Paulo define a casa de Deus como sendo submissa a Cristo Jesus. Meus queridos, e se nós temos consciência de tudo isso que Paulo fala que é a casa de Deus, nós certamente estaremos preocupados sobre como proceder na casa de Deus. Se nós temos consciência de fato do que é a casa de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz, nós vamos ter
alegria de proceder na casa de Deus conforme o próprio Deus nos ensina que deve ser. Para a glória dele, não para simplesmente cumprir normas, mas para que o nome dele seja honrado. Que o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos sustente e que nos faça entender, a partir destas definições, do que é a casa de Deus. Que Deus nos ajude a cada dia a proceder na casa de Deus para a glória dele, servindo a ele, glorificando o seu nome, fazendo o seu nome conhecido. Procedamos na casa de Deus para que o nome de Deus seja engrandecido e o nosso nome seja diminuído diante do seu nome que é grande. Procedamos na casa de Deus de maneira que nosso Deus seja engrandecido através de nós. Deus nos abençoe e continue nos sustentando. Amém.